Devido ao seu brilhante cabelo vermelho, Lyanna foi adotada por uma família oposta. Ela pensou que a tratariam horrivelmente, mas surpreendentemente, os 3 irmãos só lhe mostraram bondade. Em sua vida passada, ela obedeceu à vontade de seu pai, dedicando-se a um treinamento rigoroso, tudo para matar o homem à sua frente. Agora o arquiduque Ausfalias, até seu último momento, nunca traiu nenhuma informação sobre sua família. No entanto, ao ver seu pai ser jogado fora, ela se sentiu confusa porque seu antes brilhante cabelo vermelho agora havia desbotado para preto, seguido de seus insultos histéricos contra ela, olhando para o pingente que caiu no chão. As memórias enterradas no fundo de sua mente foram se juntando gradualmente. Em um dia ensolarado, Lyanna estava feliz ao lado de sua mãe, mas logo chamas rugindo consumiram o castelo onde vivia. Seu falso pai, Din, a sequestrou para encobrir a verdade. Ordenou que alguém usasse magia para selar suas memórias e criar uma grande mentira, fazendo-a reconhecê-lo como seu pai. Para tornar seu plano mais convincente, ele até tingia seu cabelo de vermelho brilhante. Todos os dias, lavou o cérebro de Lyanna afirmando que a família Lee era responsável por queimar sua família. Ela foi forçada a viver em um porão escuro, com apenas uma empregada para cuidar dela. Só agora ela percebe que tudo que experimentou foi por seu falso pai. Ji-Yan, essas memórias tardias a fazem sentir, porque sua vida foi tão ridícula. No set permanece em silêncio. Não quer provocar esta marionete, que está à beira do colapso. Mas seu estado mental já entrou em colapso. Como a última pirotécnica desperta um poder sem precedentes. Neste momento, quer reduzir todo o mal aqui a cinzas. Mas o deus do fogo não concede seu desejo. Ela é forçada a reiniciar sua vida. Volta para quando tinha 3 anos. Com aquele brilhante cabelo vermelho, não pode acreditar que ainda está viva. Virando para ver seu rosto infantil no espelho, tudo lhe lembra o fato de que voltou à infância. Senta-se aterrorizada e nota o pingente em seu peito, percebendo verdadeiramente que voltou ao passado. De repente ouve gritos vindo da porta, e sente cheiro de algo queimando. Enquanto considera-se, pula da cama e foge. Percebe que o corpo de seu filho mal consegue sair da cama sozinho. Enquanto luta para descer, alguém a levanta, ela se vira para olhar. E descobre que quem a levanta é Ediva, sua instrutora de espada em sua vida anterior. Ela grita imediatamente de medo. Ediva nunca esperou que uma menina de 3 anos pudesse ser tão problemática. Então ela lança a Lyanna sobre a cama e a envolve em um cobertor para levar. A história se repete. Ela é sequestrada novamente, igual à sua vida anterior. Mas o que é diferente é que desta vez ela está consciente. Lyanna sente vontade de vomitar, por estar tão apertada no cobertor. Ao vê-la vomitar, Eda não tem outra opção a não ser desenrolar o cobertor e lhe joga uma garrafa de água. Antes que ela possa tomar mais do que alguns goles, se preparam para sair novamente. Vão encontrar Beal, o apagador de mentes, que selou suas memórias em sua vida anterior. Mas Lyanna não quer repetir sua trágica experiência ao ver que está prestes a ser levada para a Ilha Lotion. Decide usar uma tática de gritos, para evitar se tornar uma marionete novamente. Seu grito repentino surpreende a Dipa, que acidentalmente a deixa escapar de seus braços. Ela imediatamente grita em voz alta, implorando aos transeuntes que a salvem de repente. Um homem de cabelo azul aparece diante dela, Theodore, o segundo filho do arquiduque de Elias. Theodore reconhece a identidade de Lyanna imediatamente, pelo cabelo vermelho dela. Ele questiona friamente a Dipa para onde ela a está levando. Então levanta sua espada e aponta para a Dipa, ordenando que solte Lyanna. Ao ver que a Dipa não se move, Theodore crava a faca diretamente no ombro dela. Vendo que a situação se volta contra ele, a Dipa não hesita em deixar Lyanna e fugir sozinho. Antes que Lyanna possa reagir, ela desmaia de exaustão. Quando ela acorda, se encontra sendo carregada nas costas de um soldado. Ela pensa que Theodore não conseguiu derrotar a Dipa, e que está sendo levada para a Ilha Lotion, exatamente como em sua vida anterior. Então chora de medo. Não quer cair de novo nas mãos de Din, como em sua vida passada. Neste momento, ela nota que Theodore se aproxima, pensa que ele está com sede, e rapidamente ordena que alguém traga uma garrafa de água. Lyanna toma alguns goles, e percebe que Theodore a salvou, evitando que a levem para a Ilha Lozano por Ediva. Então ela para de chorar e pergunta a Theodore quem é Theodore. Ele diz a Lyanna
que seu pai é amigo dos pais dela. Então ela não deveria se preocupar. Ele vai ajudá-la a descobrir a verdade. Liana nunca esperou que o segundo, jovem mestre da família inimiga fosse tão gentil. No caminho, passam por um castelo. A dama do castelo vê Liana e fica absolutamente encantada. Ela também é amiga dos pais de Liana e continuamente elogia Liana por ser tão adorável. Liana de repente percebe que tinha uma missão de queimar um castelo em sua vida anterior, e parece que o castelo que ela queimou foi este. Depois que Liana troca de roupa, ela se inclina profundamente diante da dama, que expressa sua gratidão e um pedido de desculpas àqueles que pereceram em outro mundo. Depois chegam ao território de Alia, no norte. Ainda não acostumados à baixa temperatura, Liana treme constantemente. Pensa que vai congelar. Se não entrar em casa logo ação. O terceiro filho do arquiduque Elias observa secretamente a menina que Theodore trouxe de volta como a maior erudita do futuro. Tem sido observador desde a infância. Anne aproveita a distração de Theodore para reclamar com seu pai que Theodore trouxe lixo de novo. Theodore rapidamente repreende sua grosseria e diz para ele se desculpar com a princesa Liana. Só então, ele percebe que Liana não é uma boneca. Então corre, mais animado, para o quarto do pai, gritando que Teodoro trouxe de volta uma criatura viva. Neste ponto, Liana só quer saber que coisas estranhas Teodoro costuma trazer para casa. Aprendendo que Teodoro quer levá-la para todos os lugares, ela fica muito nervosa. Então eles se dirigem ao quarto de Alceide. No momento em que a porta se abre, aparece um rosto familiar. Alce critica Theodore por ousar trazer de volta a princesa de Murdi. Desta vez, na próxima vez, vai trazer de volta o imperador. Então ele olha para Liana ao perceber que ela pode falar. Ele pergunta a ela o que aconteceu em Murdi e quem a sequestrou. Liana gagueja que o castelo estava em chamas. Mas ele não acredita que um castelo, habitado por descendentes do deus do fogo, possa pegar fogo. Inevitavelmente, começa a duvidar da verdadeira identidade dela. Para provar sua identidade, ela caminha diretamente até a lareira e pega um pedaço de carvão em brasa com a mão. Pouco depois chegam ao saguão. A atmosfera calma faz com que Liana se sinta sufocada. Ela imediatamente muda de assunto, dizendo que o castelo realmente estava em chamas e que sua mãe estava no quarto ao lado. Mas como ela ainda é uma criança com fala pouco clara, Alceide e Theodore não conseguem entender o que ela diz. Neste momento Shan parece ouvir seus pensamentos. Ele abre a porta com cortesia. Ao vê-lo novamente, Liana sente que encontrou um salvador. Ação diz ao pai que Liana pergunta como está sua mãe Alzaid. Ele responde que também não conhece a situação específica e explica que a família Murdi, como descendentes do deus do fogo, só seria consumida pelas chamas se seus selos se afrouxassem, já que o sequestrador fugiu. Só podem esperar notícias do Império. Então ele olha para Theodore, ordenando que transfira Liana imediatamente. Quando a tempestade de neve parar, Theodore acha que seu pai é muito sensível. Ele dirá que fica furioso, questionando Theodore, onde aprendeu a desobedecer às ordens do chefe da família. E por isso Theodore se desculpa rapidamente com o pai, sabendo que a tempestade não vai parar tão cedo. Diana suspira aliviada. Pelo menos ela está segura agora. Shan pergunta a Theodore onde pegou Liana e informa a Theodore que amanhã seu irmão mais velho Califa retorna. Quem havia avisado Theodore que se trouxesse mais coisas vivas, ele as assaria e comeria o que trouxesse. Quando Liana chega ao seu quarto, fica horrorizada ao descobrir duas criadas olhando para ela, muito animadas. Elogiam sua fofura. Como só há 3 meninos neste castelo, é a primeira vez que aparece uma menina, então começam a competir pelo privilégio de dar banho em Liana para evitar a discussão contínua. Liana finge dizer que precisa ir ao banheiro, mas devido à fala pouco clara dela, as criadas não entendem o que Liana diz. Ela se sente sem palavras por dentro. Não consegue evitar gritar que está em um beco sem saída de novo. À noite ela se troca para um vestido requintado e a levam ao refeitório para jantar. Xion declara com orgulho que crianças como Liana normalmente não deveriam ficar no castelo de Holly nem por um dia, a menos que ela mostre suas mãos que podem usar fogo. Liana pensa que poderia simplesmente perguntar diretamente se quiser ver por que encontrar tantas desculpas.
Então imediatamente estende as mãos. Sião não acha isso surpreendente, que suas mãos não tenham marcas de queimaduras. Enquanto brincam, Kelif volta. Recebeu um aviso urgente da família real, de que o castelo Murdi pegou fogo há 3 dias. Então olha para Lyanna, seu olhar ficando cada vez mais afiado. Para evitar desconfortos, Theodora intervém rapidamente. Mas também é alvo de zombaria por parte de Kelif, como segundo filho da casa Elias, o mais jovem mestre da espada do continente Theodore. Deixou escapar um simples sequestrador. Ele ignora as réplicas de que o oponente também é um poderoso mestre da espada. Mas Khalifa não se importa com isso. Lyanna afirma que conhece o nome da pessoa que a sequestrou. Ninguém pode acreditar que ela realmente conhece o nome do sequestrador. Então ela menciona o nome de Edipa. Mas ninguém presente entende, devido ao seu discurso pouco claro. Sion também não consegue traduzir com precisão o que ela diz. Então decide escrever, o que faz Sion ficar muito ciumento. Não pode deixar de admirar que ela saiba tanto. Então Lyanna Sheckley escreve o nome de Edipa no papel. Embora sua escrita seja um pouco desordenada, Kal-El ainda adivinha o que ela escreveu. Mas não entende, porque o sequestrador diria a Lyanna seu nome e para onde ia. Então decide investigar. Neste momento aparece Alcede, traz más notícias. Devido ao fogo intenso, a família Morte não conseguiu escapar. Ao ouvir essa notícia, Diana já não consegue se conter. Ela tinha pensado que recuperar uma vida a reuniria com sua família. Mas nesta vida novamente está sem apoio. No dia seguinte, Diana acorda, encontrando-se deitada sobre uma cama macia. Ontem desmaiou de tanto chorar, então não lembra como chegou ali. Cambaleia, tentando se levantar da cama, mas acidentalmente cai no chão. Fica deitada exausta no chão, segurando o pingente no peito, e começando a refletir sobre seus pais. Sua família se foi. Ela era a última. Murdi que restava deve se manter forte. Chorar não é seu estilo. Precisa encontrar Alzed. Para entender a situação específica, chega ao quarto de Alzed, ouvindo discussões lá dentro, aprendendo que só a pedra espiritual da família real pode acender chamas que queimariam o castelo de Murdi. Ela desconfia de tudo, inclusive do que Din fez em sua vida anterior, orquestrado pela família real. No quarto, Kelly avisa Theodore que o sequestrador escapou. Se não entregarem Lyanna para a família real, a família dela também enfrentará uma catástrofe. Ao ouvir isso, Lyanna fica em choque. Embora se sinta ofendida, sabe que o que dizem não é irrazoável. Theodore levanta sua espada, afirmando que absolutamente não permitirá que machuquem Lyanna. Se tratarem Lyanna assim, seu comportamento não é diferente do dos sequestradores. Apontando a espada, Alzed os detém a tempo. É assim que resolvem as diferenças. Quando a tempestade de neve parar, a princesa Lyanna será enviada de volta ao Império. Nesse momento, alegaremos que a encontramos pelo caminho. Neste momento, Lyanna empurra a porta, implorando a Alced para que a adote. Não a envie de volta ao Império. Embora agora não seja muito forte, certamente recompensará sua bondade ao ser criada. No futuro, afinal de contas, ela é a última piromante do mundo. Adotá-la certamente trará mais benefícios do que riscos. Ela chora dizendo que se for para o palácio, certamente morrerá, mas Alce está preocupado que se a família real souber desse assunto, a família Alia certamente enfrentará uma catástrofe. Ele diz que precisa pensar sobre isso. Então organiza para que Theodore leve Lyanna para descansar. Primeiro Lyanna olha para a tempestade de neve lá fora, começando a se preocupar repentinamente com seu futuro. Seus pensamentos são interrompidos por uma criada. Gorda, ela é a babá de Sion, Dorian, que foi enviada para cuidar de Lyanna. Ela se ajoelha para dizer a Lyanna que Sion arranjou para que o chefe faça um bolo de creme para ela. Theodore relaxa e diz a Lyanna para descansar bem, antes de voltar para seu quarto. Então Lyanna pega na mão de Dorian para ir provar a sobremesa. À tarde, Dorian fica ao lado de Lyanna, dizendo diretamente que ela realmente se parece com Lady Cecília, que é tanto mãe de Lyanna como a piromante mais poderosa do continente. Lyanna fica desconcertada por ela conhecer sua mãe. Então Dorian conta uma história interessante. Era uma vez uma princesa que tinha cabelo como chamas, e sua poderosa magia fazia todos a temerem. Elogiavam a princesa para frente,
mas a difamavam pelas costas. Então ela estava muito sozinha, mas felizmente, conheceu um cavaleiro de cabelos prateados cujo domínio superior da espada não temia a princesa de jeito nenhum, e se tornou seu único amigo. A princesa não estava mais sozinha, abrindo suas asas neste mundo. A história termina feliz e Diana realmente espera que o final de sua mãe tenha sido o mesmo. No dia seguinte, são Teodoro e Califa que vêm visitar Liana, mas descobrem que ela ainda está dormindo, porque não teve um sono tranquilo por muito tempo durante a noite. Alcé se aproxima da cama dela, acariciando seu cabelo e sussurrando: "Desculpe, Cecília." Logo a tempestade de neve para. Mas a questão do destino de Liana ainda não tem resposta. Ele também está preocupado com seu próximo destino. O palácio está cheio dos seus inimigos. Sobreviver lá não seria diferente da sua vida trágica anterior. Olhando para Liana com lágrimas nos olhos, Dorian a abraça com o coração partido, mas ela também não tem como influenciar a decisão de Alceide. Então eles se dirigem ao salão de reuniões. Quando Liana chega, os três irmãos já estão em posição, então Alcede anuncia que oficialmente adotará a princesa Liana a partir de hoje. Liana imediatamente derrama lágrimas de emoção. Nunca pensou que seria aceita por eles. Todos ficam incrédulos com sua decisão. Alcede explica que, embora sua ação seja arriscada, ter a carta vencedora de Liana será absolutamente mais benéfico do que prejudicial. Liana rapidamente demonstra que é útil, tendo despertado seu poder aos 3 anos então. Alcide exige que Liana nunca use fogo contra os membros da casa aliás. Mas as palavras não são prova, ele a levará a Garcia, que é o guardião da Muralha Norte, para fazer um pacto. Ao ver a expressão de Teodoro, Liana percebe que as coisas não vão bem, mas ainda assim aceita. Ao ver Liana sonolenta, Alcide suspende a reunião. Liana também se deixa levar para dormir. Enquanto isso, Garcia já antecipou que Liana a visitará amanhã. Está muito emocionada pela chegada de Liana. No dia seguinte, Alcide leva Liana à igreja. O edifício aqui é muito sombrio, mas no momento em que entram, a luz do sol brilha sobre elas. Então os retratos comemorativos de seus pais entram em sua vista. Diana fica paralisada, depois caminha em direção aos retratos, com a ajuda de Alcide. Finalmente vê o belo rosto de sua mãe. Claramente uma família que deveria ter sido feliz, agora se reencontra dessa maneira terrível. Na carroça, Diana olha para o silencioso Alcide, parecendo sentir a extrema tristeza em seu coração. Então chegam à fronteira norte. Garcia sai cedo para recebê-las. Ela diz: está emocionada por ver um descendente do deus do fogo. Então são guiadas por Garcia ao local para fazer o pacto. Sob a expectativa de todos, a cerimônia para fazer o pacto começa oficialmente. Para fazer Liana feliz, Teodoro promete que nunca apontará sua espada para ela. Em breve Liana coloca sua pequena mão sobre o pacto, assim se torna membro da família Ali Alsace. Também prepararam um novo quarto para ela, em um lugar diferente do anterior. 2 criadas, na porta esperaram por muito tempo. No momento em que vem Liana, levam a comida para o quarto. À primeira vista do quarto, Liana não consegue evitar abrir os olhos. Este quarto é realmente seu quarto dos sonhos, e dizem que é onde a arquiduquesa viveu anteriormente. Ela diz orgulhosamente: Said veio a este quarto muitas vezes quando criança, mas ao mesmo tempo sua expressão é sombria, porque já não lembra como é sua mãe. Então se anima de novo, zombando de Liana: da próxima vez que vier brincar, não me deixe do lado de fora da porta, afinal somos família. Agora, olhando ao redor deles, Diana chora descontroladamente. Nunca sentiu tanto amor. Ela se sente comovida pela bondade. Apesar disso, Kelly ainda não concorda que Diana fique aqui a longo prazo e afirma que ela deve voltar para Murdi uma vez que atinja a maioridade. Todos acreditam que os assuntos futuros podem ser discutidos no futuro, agora que ela faz parte de Alia. Em frente ao quarto, cuidadosamente preparado por sua família, Liana está extremamente comovida. Abraça Teodoro e chora ao ver a pobre menina. Dorian também a consola apressadamente. Naquele momento, Alcide e Kelif também entram. Quando as emoções de Liana se estabilizam, Alcede afirma que depois do funeral, fará uma festa de boas-vindas para ela e a família, dizendo que ela deve se sair bem naquele dia. Liana está deitada na cama fazendo várias cambalhotas.
Depois caminha decididamente até o CED respondendo: sim, pai, por favor. Espera ansiosamente minha apresentação em breve. Passam vários dias. Liana também se adaptou à vida aqui. Ela aprecia a boneca que Garcia deu a ela e a chama Cecília. Ela lembra da primeira vez que a viu. Estava assustada e não sabia o que fazer. Afinal, Garcia aparece no inferno que apagou suas memórias. Naquele momento a criada chega sem ser convidada. Liana imediatamente sente problemas. A criada explica que está aqui por ordens do arquiduque, para criar vários trajes para ela. Liana escolhe a contragosto o vestido amarelo e a levam para a sala de jantar. Está prestes a começar o desafio mais difícil: treinamento de nomes para dissipar as dúvidas dos convidados no banquete. Depois deve chamar habitualmente o homem antes. Seu irmão mais velho, embora há alguns dias ele ainda queria enviá-la para a família real, não só ele, mas também o segundo irmão e o terceiro irmão. Ela não pode evitar reclamar em segredo que essa família tem tantas pessoas. Parece que deve usar seu movimento final, e seu grito ressoa por toda a mansão. Enquanto isso, no Palácio Real, o príncipe herdeiro recebeu notícias de que o Castelo Murdi foi reduzido a cinzas. Ele imediatamente ordena aos seus subordinados que se retirem, porque tem muitos outros assuntos para cuidar. Mas o que ele não sabe é que uma criança pequena está escondida em uns arbustos próximos, murmurando: não devo ser descoberto. Devo sobreviver graças ao seu ataque sônico. Liana tem a sorte de escapar desse treinamento. Ela aprende com Dorian que Califa estará em uma missão nesses dias, o que a deixa extremamente feliz. Finalmente pode ter um café da manhã tranquilo. No CED pega os retratos comemorativos de seus pais neste momento e os entrega para Liana. Já enviou pessoas para investigar a causa do incêndio, mas ainda quer ver por si mesmo. Então o banquete será adiado alguns dias. Diana está muito grata pelo que ele faz por ela, ao saber que Alzed e seus pais eram velhos amigos. Começa a se preocupar com a segurança dele, esperando que Califa e seu pai possam voltar sãos e salvos. Depois de voltar ao seu quarto, guarda as fotos de seus pais. Depois se vira para sair. Justo quando Theodora e Sion estão na porta, vem aqui para convidá-la a ver os corvos juntos. Os corvos de Alia são muito famosos. Ela teve a sorte de queimar alguns na sua vida anterior, então está muito interessada neles. Sion adota a pose de Zunder, dizendo que ela certamente vai se assustar, então talvez não deva ir. Ela o provoca, se ele é quem tem medo e não quer ir. Enquanto discutem, Theodore os levanta os dois e os empurra para a porta. Chegam na floresta olhando os enormes corvos. Liana sente uma pressão. Afinal, ela é só uma coisinha agora. Não só isso, mas o corvo também zomba dela. Theodore se transforma em um modo protetor e começa uma batalha com o corvo. Felizmente, Garcia aparece a tempo de capturar o corvo. Essa batalha finalmente termina. Ela veio procurar seu velho amigo Ingram, um belo corvo branco. Todos os membros da família Alia foram atormentados por ele, mas ele é muito gentil com Liana. Garcia aprende. Ela nomeou sua boneca com o nome da mãe. Liana diz que fez isso para se lembrar constantemente de que deve ser forte. Xion brinca que ela realmente se mantém forte, exceto quando se trata de corvos. Liana expõe imediatamente sua fraqueza, afirmando que Xion foi quem se escondeu mais longe. Isso é só porque eu não aprendi esgrima, caso contrário, os corvos não seriam nada para mim. Então ela pede a Theodore que lhe ensine esgrima na prática, para que no próximo ano, quando enfrentar Califa, não fique tão nervosa. Theodore naturalmente aceita seu pedido. Xion começa a adorá-lo. Então decidem ir ao campo de treinamento. Liana também quer ver sua força. Então Theodore e Xion pegam espadas. Xion originalmente pensava que seria uma aula tranquila, mas não esperava que, no momento em que Theodore levantou sua espada, parecia como se ele se tornasse outra pessoa, emanando uma força poderosa, o que faz Liana ao lado pensar que ele realmente queria matar Xion. Xion também não pode evitar rugir em seu coração. Mano, eu só tenho 6 anos. Mas antes de muito, Xion nem consegue segurar firme a espada de madeira. Ao ver isso, Dorian ri sem piedade, o que apaga completamente o último fio de autoestima dela. Xion Sundar enfrentou a tentação da comida. Ele permanece indiferente. Então Dorian rapidamente o consola. Além disso, Theodore também oferece uma saída explicando
que foi a aparência de Dorian que o distraiu, causando sua perda. Ao ver Theodore tão gentil, Lyanna não pode evitar olhar, mas ela ainda não consegue esquecer sua aparência, empunhando a espada, que é fria o suficiente para assustá-la. Não é de se admirar que ele fosse seu inimigo mortal na vida passada, mas Tion é diferente. Ele será um grande estudioso no futuro. Lyanna sugere indiretamente que ele tome um caminho diferente. Não perca tempo na esgrima. Theodore interpreta mal sua sugestão de não usar espadas de madeira, mas começar a praticar com galhos de árvore. Seu pensamento único lembra Lyanna de seu antigo instrutor, que também era tão rigoroso. Ela está pronta para quebrar o conceito de que um treinamento rigoroso produz excelência, começando a animar a ação. No entanto, ela não esperava que apenas um inseto assustasse a ação a ponto de perder a cabeça. Diana se sente sem palavras, mas para evitar estimular sua frágil autoestima, finge estar muito assustada, chorando muito, para ativar o instinto protetor de Tion. Theodore vê, mas não diz nada. Naquele momento um guarda traz notícias. Seu rosto escurece, mas ele rapidamente se recupera. Então, ele se agacha para informar que deve sair por um tempo, porque pessoas da família real chegaram. O visitante grita alto na porta: "Se você não tem intenção de traição, saiam rápido para nos dar as boas-vindas." Ao ouvir essa notícia, Lyanna treme. Enquanto isso, CD e Califa chegam a Murdi, olhando o castelo em ruínas. Sentem uma dor pela descrição do enlace. Seth descobre que o funeral já foi realizado, e todos acreditam que a princesa Lyanna morreu aqui. Parece que o trabalho de confidencialidade dela está bem feito. A adoção secreta de Lyanna não foi descoberta. Teodoro olha em silêncio para o mensageiro real do passado. Sua família não se dignaria a comparecer desta vez, se não forem novamente. Isso poderia provocar o desagrado da família real, mas nesse caso, só restariam 2 crianças em casa, o que o preocupa. Mas a aparição de Garcia resolve essa preocupação. Com ela como uma poderosa guardiã, Teodoro pode ir ao Palácio Real com tranquilidade. Lyanna abre as cortinas, observando Teodoro sair em uma carroça, seus olhos cheios de ansiedade. Ela tem um mau pressentimento. Dorian acabou de escoltá-la para a cama, quando alguém bate na porta. Felizmente é a criada. Ela entrega uma carta deixada por Teodoro. A carta explica tudo. Isso faz Lyanna ficar cada vez mais inquieta, porque a família real parece ter despejado todos. Neste momento a porta se abre novamente. Todos entram em estado de alerta, mas não vem ninguém. Na verdade é porque Tion é muito baixo. Sua visão se dirige para cima. As 2 crianças ficam juntas durante a noite, mas Lyanna continua preocupada, porque não só a família real a cobiça, mas também sua antiga instrutora, Dipa, que ainda não reagiu. Ela não sabe se foi lavada a cérebro, ou se realmente serve seu falso pai Din. Mas atualmente ninguém pode resolver essa preocupação para ela. Felizmente a criada traz rapidamente as sobremesas. Imediatamente esquecem seus problemas e medos. Então, Dorian pega uma colher e coloca na boca de Lyanna. O creme ocupa instantaneamente a boca dela. Ela recupera suas forças. Enquanto isso, na fronteira norte a Dipa já começou a agir. Neste momento Lyanna e Tion estão deitados tranquilamente na biblioteca estudando seriamente o conhecimento. Essa também é a área de especialização de Tion. Ele se gaba para Lyanna por horas. Desde as antigas dinastias até as origens dos magos, Lyanna não pode deixar de se maravilhar com sua forte memória. Logo é hora do jantar. A criada tem um pedido neste momento. Espera poder levar Lyanna, a quem não viu o dia todo, para a sala de jantar. Depois do jantar, Garcia chega e Lyanna fala com ele sobre a Dipa, mas Garcia não responde, apenas pede a Lyanna que olhe para o céu. Então diz: "A mais brilhante lá em cima representa o arquiduque, eles os que mantêm o equilíbrio. No meio estão Teodoro e Tion. O vermelho na parte inferior, naturalmente representa você. Algumas coisas estão destinadas, enquanto as estrelas continuarem a brilhar. Você não precisa se preocupar com sua segurança. Além disso, a família Elias salvou minha vida. Enquanto eu estiver aqui por um dia, ninguém na família será ferido." E ela pede para Lyanna apontar a estrela vermelha mais brilhante no céu. Ela explica que isso representa o espírito de Cecília no céu, abençoando seu filho. Depois do que disse para fazê-la se sentir melhor, Lyanna adormece pacificamente.
Enquanto isso, por causa da morte de um corvo, Alcide não consegue detectar a situação no norte. Eles se sentem cada vez mais inquietos, preparando-se para terminar a investigação aqui cedo e voltar para Alios para proteger Lyanna. Xion decide ficar e dormir com ela de repente. Um forte tremor os acorda instantaneamente. Dorian arromba a porta, pegando Lyanna e saindo rapidamente. Porque neste momento, precisam entrar rapidamente no quarto secreto. Vendo a tremula Lyanna, Dorian a consola para que olhe as estrelas lá fora, assegurando que sua mãe, o espírito de Cecília, no céu certamente os protegerá. Sion também afirma rapidamente que a protegerá bem. Com essa crença, correm freneticamente para o quarto secreto, para se reunir com todos. Enquanto isso, o guardião está defendendo a fronteira da família, observando a anomalia no céu noturno. Ela sente problemas. No momento em que a barreira protetora se rompe, um grande número de monstros entra. Tudo isso faz parte do plano de Adipa, para que possam entrar na cidade sem problemas, e buscar rastros de Lyanna. Neste ponto, Dorian chegou à sala secreta. Esta também é a primeira vez que o cavaleiro e Lyanna prometem que defenderão sua segurança aqui, até a morte. Alcide e Califa também estão voltando para casa sem parar, por causa do erro de julgamento deles. Agora só podem colocar toda a esperança em Garcia, e ela não os decepciona. Com um gesto da mão dela, resolve a maioria dos perigos. Dentro da sala secreta todos estão ansiosos. Dorian segura Lyanna com força, sem se atrever a fazer um som. Xion, que acabou de dizer que a protegeria, agora está chorando muito. Dorian rapidamente faz sinais para que ela se cale. Para consolar Xion, Lyanna deixa ela olhar seu pulso. Diz que contém a alma de sua mãe, e a consola dizendo que sua mãe os protegerá. De repente ouve-se um som nítido de rachadura. O teto começa a rachar. Isso é terrível. A barreira foi destruída. Alce também sente que a barreira foi destruída. Apressam-se para entrar no castelo. O chão está coberto de inúmeras pessoas. Ordena Califa a ir para a sala secreta. Enquanto ele cuida dos intrusos, Califa nunca pensou que o sequestrador, Theodore, deixou escapar o que poderia causar tal tempestade. Felizmente a barreira, agora mesmo, não os feriu. Diana pede que a entreguem, para que possam evitar perdas, porque ela já está preparada quando usa. Fogo pode repelir brevemente os invasores. Inicialmente só queria vingança, mas agora quer proteger sua família nesta vida. Sion começa a analisar, racionalmente, que seu nível de fogo não será muito eficaz neste ambiente escuro e úmido. Então decidem pingar óleo de tocha na porta para maximizar o efeito das chamas. Dorian diz a Lyanna para não subestimar sua própria segurança, apenas para retribuir a gentileza da família. Ao adotá-la, Lyanna luta para se manter nas pontas dos pés, para limpar as lágrimas de Dorian. Ela admite que está com medo, mas precisa reunir coragem, porque como membro da família Lia, nunca desiste. Suas palavras animam Dorian. Então Dorian a levanta e se aproxima da porta, pronto para abrir essa porta, que determinará seu destino. Este momento antes que Edipa abra o quarto secreto, Califa aparece atrás dele. Edipa desembainha sua espada para lutar. Califa percebe que é o mestre de espada, que escapou de Theodore, e foi mencionado por Lyanna. Dá um passo à frente e lança um ataque primeiro. O ataque de Sudin dificulta que Edipa consiga bloquear, com os ataques contínuos de Califa. Edipa também para de tentar, e começa poderosos contra-ataques. Califa está um pouco tenso. A espada em sua mão também mostra sinais de estar quebrando. Edipa vê sua fraqueza e o persuade a se render. Se sua espada se quebrar, seu braço não estará seguro. A princesa da casa Mordi. Realmente vale esse acordo. Suas palavras ressoam nos ouvidos de Califa. Depois de um momento de silêncio, ele baixa sua espada com raiva, dizendo que nunca na história de Alia recebemos ordens de invasores. Naquele momento, a porta da sala secreta também se abre. Diana já ativou as chamas em sua mão, agitando-as em direção ao Edipa desprevenido. Embora tenha visto a impotência de Califa, ao abrir a porta, não teve medo nem recuou. Com as chamas ascendentes, o fogo se intensifica. Edipa também não consegue dissipar esse tipo de chama. Decide se retirar temporariamente, e volta para a ilha, para fazer um plano a longo prazo. Ao vê-lo fugir em desordem, todos ficam emocionados. Mas Lyanna também alcançou seu limite. Cai para trás sem aviso. Felizmente,
Califa segura a tempo. Detecta sua respiração fraca, mas constante. Não encontra ferimentos visíveis. Naquele momento, uma luz ofuscante emite do pulso. Apenas por um instante, Diana desaparece. Logo passam vários dias. Todos começam a reparar o castelo. Diana também desperta lentamente. Abre os olhos para ver todos ao seu redor. Khelif rapidamente traz água e começa a alimentá-la. Ao perceber que ela acordou, Diana está confusa. Quer saber o que aconteceu durante esse tempo. Por que Califa de repente está tão gentil com ela? E até oferece massagens. Sua mudança é tão grande que ela acha difícil aceitar. Todos também zombam de Califa, por ser tão anormal. Ao vê-la acordada, Dorian chora como uma flor de pera, sob a chuva e lhe ordena que nunca mais faça coisas tão perigosas, e reclama que o escudo protetor de Garcia é muito pouco confiável, quebrando-se assim que é atingido. Garcia explica que lançou um feitiço sobre Lyanna, por isso ela desapareceu de repente. Deveria ter sido ativado no momento em que a Dipa abriu o quarto secreto. Não esperava que Lyanna desaparecesse de repente nos braços de Califa. Naquele momento, ele entra na sala, ardendo de raiva, resmungando. Isso entre Lyanna e eu, saiam agora. Todos vocês. Lyanna se encolhe de medo. Embora sinta que não fez nada errado, ainda não se atreve a se mover imprudentemente. Depois de um momento de silêncio, ele é quem faz o primeiro movimento. Ele a levanta e diz: não se ajoelhe assim e se suas pernas ficarem dormentes. Simplesmente estique as pernas e sente-se corretamente. Então ele se senta ao lado dela e explica seriamente que nunca se arrependeu de tê-la acolhido. Como sua filha adotiva, nem pretendia culpá-la. Ele só espera que Lyanna não seja tão imprudente como hoje de agora em diante. Já que sua prioridade deveria ser se proteger, ele pede a Lyanna que considere apenas um pequeno pedido dele. Como pai, seu olhar amoroso e suave continuamente derrete seu longo coração congelado. Então ela estende conscientemente sua pequena mão para ele. Vê que ele está satisfeito com sua atitude. Ele acaricia sua bochecha. Lyanna também não esperava isso. Depois de acordar de uma soneca, mudanças tão devastadoras aconteceriam. No dia seguinte, Dorian leva Lyanna para o refeitório como de costume. Apesar de ter testemunhado sua força, Dorian ainda a trata como uma criança. Ao ver Lyanna chegar ao refeitório, Axão é o primeiro a recebê-la. Afinal, Lyanna esteve inconsciente por vários dias. E ele já se acostumou aos dias sem ela, no entanto. O chefe não sabe que ela viria hoje. E não preparou comida para ela. Então rapidamente pergunta o que ela gostaria de comer, prometendo preparar imediatamente. Diana não é exigente e diz que pode comer qualquer coisa. Então o chefe planeja preparar o prato especial de Alia, carne assada, mas Khelif detém. Considerando que Lyanna esteve na cama, tomando mingau durante uma semana, ele pensa que esses alimentos pesados, muito saborosos, podem ser difíceis de digerir para ela. Então ele instrui o chefe a fazer algumas sobremesas no lugar, porque lembra que uma vez, ele lhe disse que Lyanna gosta de pudim com o mesmo sabor que o dele. Lyanna não entende o que está acontecendo com Khelif, porque ele a trata com tanta ternura. Ela realmente não está acostumada com essa doçura. Tudo que ela quer agora é que Theodora volte logo, pois provavelmente o mais normal nesta casa. Ao mesmo tempo, Ced está organizando materiais para sua próxima viagem a Mérida. Ele inesperadamente descobre a carta da família real. Ao longo dos anos, a família real trabalhou incansavelmente para convidá-lo ao palácio e desta vez até enganaram Theodore para que fosse lá. Justo quando ele está prestes a perder a paciência, Garcia entra pela porta. Informa a todos Emila que começou a trabalhar no reparo da fronteira. Naquela tarde as rachaduras foram basicamente reparadas, mas os detalhes específicos ainda precisam de tempo para serem aperfeiçoados. Alcide está preocupado com a saúde dela e quer que ela se aposente logo, mas Garcia insiste em esperar até que o filho mais novo da casa, Elias, se case, antes que ela possa descansar tranquila. Além disso, agora que a família Elias está em apuros, é hora dela retribuir a vida salvando Grace. Além disso, ela entende claramente porque esta invasão não está simplesmente direcionada a Lyanna. Deve haver uma conspiração maior por trás disso. Enquanto isso, Iodine, o príncipe herdeiro do Império, que soube que seu plano falhou,
Não demonstra nenhuma reação, ao contrário, espera tranquilamente a chegada de Theodore. Embora Theodore vá sozinho para o Império, cheio de conspirações que ouviu sobre o que aconteceu com a família em sua ausência. Depois escreveu uma carta para Lyanna, cada linha pingando com preocupação ansiosa e afeto. A Lyanna pede desculpas profundamente por não estar presente, prometendo que quando ele voltar, compensará a Lyanna e castigará severamente o intruso como Lyanna. Observa as intermináveis divagações de Theodore. Na carta já pode sentir como a cabeça dele lateja. Mas para ser honesta, ela espera ansiosamente o retorno de Theodore. No entanto, sua reação é mal interpretada por Khelif. Acho que ela é jovem demais para entender completamente a carta, e se prepara para explicá-la gentilmente. Mas na carta Teodoro escreveu críticas consideráveis sobre Califa. Então Lyanna rejeita repetidamente seu entusiasmo. No entanto, Teodoro não criticou apenas Califa, mas também Garcia. Menciona na carta que se Lyanna não tivesse acordado, ele inevitavelmente casaria Garcia até os confins da terra. Diana e Califa ficam sem palavras diante do quão extremo ele é, enquanto Diana segura a carta. Sem saber o que fazer, Califa pergunta se ela precisa de ajuda para responder a Theodore. Ela pensa que definitivamente precisa responder, mas como poderia alguém tão jovem e inexperiente quanto ela possivelmente escrever uma carta assim sozinha? Califa também está ocupado com deveres oficiais como herdeiro. Sua agenda está cheia, então não quer incomodá-lo. Sabendo que não poderia ajudar muito, Califa continua perguntando o que ela quer. Pode realizar qualquer um dos seus desejos. Então tenta acariciar sua cabeça. Seu movimento é tão rígido que parece estar tentando arrumar o penteado de Lyanna, o que claramente mostra que é a primeira vez que faz isso. Lyanna balança a cabeça para tirar a mão dele, porque dói pelos toques bruscos. Ele, sem querer, chama ela de irmão ao perceber o que disse. Lyanna fica paralisada enquanto Califa sorri e pergunta se ela pode chamá-lo assim novamente. Mas como poderia chamá-lo assim de novo? Algo tão embaraçoso já é suficiente para ela. Só uma vez, felizmente. O tardio Dorian a salva antes de partir. Califa ainda insiste para que ela o chame de irmão. Depois de finalmente se livrar de Califa, ela se enrola com Cian, tendo testemunhado como Lyanna derrotou o inimigo. Claramente ele se tornou fã dela até declara que quer se casar com ela. Ela balança a cabeça freneticamente para rejeitá-lo. Esta família é realmente assustadora. Não pôde deixar de pensar internamente. Então rapidamente invoca as leis do Império, mas afirma que as leis devem ser mudadas. Ela rapidamente contra-ataca que, embora as leis possam mudar, ela não mudará de opinião sobre não se casar com ele. Sua proposta de casamento é imediatamente rejeitada. No berço, por Lyanna profundamente ferido, Xion muda sua expressão. Depois de soltar algumas palavras duras, vai embora irritado ao ver essa cena animada. Dorian revela um sorriso que estava ausente há muito tempo. Pensando que se a arquiduquesa estivesse aqui, certamente ela também gostaria de Lyanna. No entanto, Teodoro está preocupado com como enfrentar a família real. Depois de chegar ao Império, passa todos os dias, seja jogando xadrez com violino, ou praticando esgrima, física e mentalmente exausto. Ele só quer ir para casa e ver Lyanna agora, mas Violin não permite que ele saia de jeito nenhum, usando a desculpa de que ele está aqui há poucos dias, para deixá-lo ficar um pouco mais. Olhando as 3 cartas enviadas por sua família, decide abrir primeiro a de Khelif. Como esperado, Khelif lhe diz que sirva ao príncipe herdeiro com a máxima diligência, não permitindo o menor descuido. No momento devido também visitará o príncipe herdeiro. Também lembra Teodoro que se aproxima o aniversário da morte de sua mãe. Teodoro sente que Khelif é bastante hipócrita, já que é ele quem mais critica Bivin em particular. Notando isso mencionar o aniversário da morte de sua mãe, Teodoro de repente lembra que o comemoraram no mês passado. Acaso sugere que ele deveria ficar no Império por um ano mais. Percebe a intenção de Califa e começa a decifrar o código na carta. Acontece que Califa precisa que ele encontre algo no palácio. Justamente quando se sente preocupado, lembra que ainda há 2 cartas mais. Então abre a carta de seu pai. Simplesmente detalha o presente que enviou para a família real. Teodoro já está bastante irritado, e ver que ninguém na família se importa o irrita ainda mais. Com uma última esperança,
Abre a carta de Liana, olhando os rabiscos tortos na carta. Rompe em um sorriso brilhante e abraça a carta. Como uma criança que não quer soltá-la, pensando no que aconteceu com a família. Recentemente, começa a se preocupar com como ela estará agora. Se Diana tivesse ido embora, nunca se perdoaria. Voltar para casa logo para ver sua família. Decide completar seu trabalho o mais rápido possível. Mas será que as coisas realmente podem ir como ele deseja? Naquele dia, Teodoro está caminhando no pátio de repente. Há um sussurro entre os arbustos. Uma cabecinha aparece com cabelo dourado e olhos, que fazem com que Teodoro não consiga resistir a lançar mais alguns olhares. Mas a criança não lhe dá essa chance. Num instante, mergulha de novo nos arbustos. Quando Teodoro se aproxima, descobre que a criança é o príncipe Franz. Teodoro se apresenta apressadamente e explica o propósito de sua visita. Franz é tímido e não fala. Teodoro lembra que Bivin lhe disse uma vez que Franz é tão desajeitado e atrapalhado que nem conseguia andar com firmeza, com o passatempo de admirar flores. Sozinho no pátio, olhando sua aparência adorável, Teodoro solta que tem uma irmã chamada Liana, que tem aproximadamente da mesma idade que ele. Mal sabe ele que esse comentário casual traria um grande desastre para Liana. Longe no norte, Liana recebe a carta de Teodoro e fica com um suor frio. A carta menciona que o pequeno Franz quer visitar a casa de Liana. No norte, pediu especificamente para vê-la, justamente quando ela está considerando a viabilidade de se esconder na Torre Mágica de Garcia. Lake Teodoro disse que Franz não viria neste momento. Ela finalmente suspira aliviada ao saber que outra carta é da França. Ela imediatamente demonstra uma atitude de desgosto. Ela nutre um profundo ódio pela família real. Olhando para essa carta, realmente quer queimá-la, mas hesita muito. Ela finalmente decide ignorá-la. Justo então ouve o som de uma carruagem. Lá embaixo, ela imediatamente vai até a janela para olhar. Acontece que são apenas os exploradores voltando. Ao ver que não é Teodoro, Liana fica extremamente desapontada, mas pensando onde os exploradores estiveram recentemente, supõe que pode obter alguma informação deles. Então ela coloca a carta sobre a mesa e corre. Escadas abaixo, à noite no palácio, Teodoro assiste a uma cerimônia. Assim que aparece, torna-se o centro das atenções. Mas seu rosto está cheio de infelicidade porque, para completar a missão da família, de infiltrar-se na casa do chanceler, para obter o registro, foi obrigado a se tornar tutor da filha do chanceler Rosaline, porém, ainda não fez nenhum progresso. Agora, ao vê-lo tão preocupado, Bealdine acha estranho, porque sabe que Teodoro é um homem com energia infinita. Para evitar mostrar qualquer defeito, Teodora muda rapidamente de assunto. Apresenta o broche de diamantes preparado por Alced. Por favor, envie meus agradecimentos ao arquiduque. Diga que adoraria que ele o visitasse quando tiver tempo. Nesse momento, o chanceler também se aproxima, sarcasticamente, comentando que o Ced é um homem tão ocupado que não visita o Império há tanto tempo. Antes que Teodoro possa responder, Rosaline chega e Teodoro muda o assunto para ela, elogiando que seu vestido é lindo. Então recusa, educadamente, o convite para dançar do chanceler. Imediatamente o rosto de Aldine escurece. Não perde a oportunidade de colocar sal na ferida, culpando o chanceler de falar demais. Vendo toda a crítica dirigida ao chanceler, Rosaline também pensa que é por causa do pai dela que Teodoro recusou o convite dela. Seu rosto escurece, e ela se vira sem nenhuma cortesia. O chanceler lamenta profundamente. Agora pensa que se ao menos não tivesse falado mal de todo Semila. É tarde demais para se retratar. Agora, ao vê-los irem embora, Bealdine revela um sorriso significativo. Teodoro já entrou no quarto e começou uma nova rodada de busca. Ao mesmo tempo que um cavaleiro decide rapidamente procurar a lista e depois voltar a dançar com Rosaline, desculpando-se por sua recusa rude anterior. Mas o que ele não sabe é que Rosaline se dirige rapidamente para o quarto em que ele está. Teodoro segue para o quarto do chanceler para olhar pela lista, mas não encontra a pessoa suspeita. Liana mencionou que não quer perder essa rara oportunidade. Então começa a analisar o incidente com calma, julgando pela rota que tomou quando resgatou Liana. Os sequestradores provavelmente foram para a ilha Lotion. Esse é o território do Marquês de Anne, e o registro indica claramente que
O filho mais velho do Marquês de An faleceu, deixando apenas um segundo filho que é mestre em esgrima, Theodore. Imediatamente tem um mau pressentimento. Lembra-se do Marquês, vejam, como alguém que gosta de se exibir, mas é estranho que ele nunca mencione seu segundo filho, sendo mestre em esgrima. Justo quando está prestes a devolver o registro, a voz de Rosaline vem de fora para evitar ser descoberta. Theodore rapidamente se agacha atrás do sofá. Rosaline reclama com sua criada sobre o comportamento rude do pai antes, que a fez perder a face diante de Theodore. A criada a anima. Você é você, seu pai é seu pai. Além disso, Lord Teodoro não parece alguém que guarde rancor. Então ela lembra a Rosaline para não desistir. Neste ponto, passou o dia todo se vestindo lindamente, só para dançar com Teodoro. Se alguém mais aproveitar essa oportunidade, será difícil para ela conseguir uma chance tão perfeita. Novamente, após o consolo da criada, Rosaline imediatamente recupera a compostura. Saiu do quarto cercada por sua criada, também dá a Theodore uma chance de escapar, para mostrar seu pedido de desculpas. Naturalmente não decepcionará Rosaline ao sair. Aceita o convite dela e dança com ela, do jeito de Lyanna. A relação entre Jon e Lyanna continua esquentando com apenas um olhar. Eles conhecem as intenções um do outro e começam a brincar, mas ainda não podem evitar serem observados pelos servos. Então elaboram um plano, fingem brincar de esconde-esconde, e se escondem em um quarto, quando ninguém está olhando. Lyanna revela seu verdadeiro propósito. Vão para a lareira e começam a praticar magia em segredo. Seu objetivo hoje é criar 2 bolas de fogo e lançá-las. Recita um feitiço e estende ambas as mãos. No segundo seguinte, a lareira arde com chamas rugindo. A razão pela qual quer se tornar mais poderosa é porque ouviu alguns dias atrás que Alzed está investigando a Ilha Losan. Parece que ele acredita no que ela disse. Os exploradores informam Alzed que encontraram piratas entrando e saindo livremente da Ilha Losan, que é território do Marquês de An. Alce não pode acreditar que Losan, a ilha, permitiria a presença de piratas, especialmente quando o filho do Marquês foi assassinado por piratas. Tudo é tão suspeito que os exploradores decidem se infiltrar. Lyanna está aterrorizada claramente. Não sabe o quão perigoso é ir imprudentemente para Lotion Island, mas ela sabe muito bem os perigos mortais que espreitam naquele lugar. Assim foi como morreu em sua vida anterior, e até confundiu seu inimigo com seu pai, para ter o poder de se proteger. E a quem ama, começa a trabalhar duro para fortalecer seu poder, mas isso está longe de ser suficiente. De repente a criada as chama, o que assusta a Lyanna depois. São convocados para o quarto de Alceide, que Lafa pega. Suavemente promete que daqui em diante, aconteça o que acontecer, protegerá sua segurança. Sua repentina transformação abre gradualmente o coração de Lyanna. Parece que o céu também está compensando pelos arrependimentos de sua vida anterior, mas ainda quer saber sobre a situação de Theodore. Como ele não voltou há muito tempo, Lyanna pergunta ansiosamente a Alzed quando Theodore vai voltar. Sua pergunta charmosa vira o pote de vinagre de Khelif e derrete o coração do comandante da noite, George, ao ver suas expressões. Diana percebe o que acabou de fazer, com medo de ultrapassar o limite. Ela rapidamente fecha a boca. Cal George não está disposto a deixar passar. Diz a Khelif que preferiria renunciar a todas as suas férias este ano, e pede a Khelif que o deixe segurar Lyanna uma vez. Mas a irmã mimada Khelif recusa seriamente seu pedido. Então uma tosse de Alce, para sua alegria, ordena a Lyanna e Xion que voltem para seus quartos. Os adultos têm assuntos importantes para discutir. Antes de ir embora, Lyanna olha para Alcide com olhos tristes, implorando para que deixe Theodore voltar logo. Mas esse truque não funciona em Alcide. Ele responde friamente que dirá quando Theodore voltar. Depois que eles vão embora, Alcede e Khelif começam a discutir as evidências que Theodore enviou de volta. Registra claramente que o Marquês de An tem outro filho, que supostamente é um santo da espada. Percebi que as coisas estão se complicando. Alcede envia instantaneamente uma resposta para a família real, usando a recente invasão de seu território como desculpa, para solicitar a sua majestade que envie Theodore de volta em segurança. Além disso, menciona na carta que também visitará pessoalmente o palácio. Ao receber a carta, o califa
Começa a sorrir secretamente, pensando que o derretimento do coração de Lyanna, com seu olhar de filhote, é realmente muito eficaz. Até seu pai pode ser facilmente manipulado, por isso Franz está escrevendo uma carta para seu amigo por correspondência. De repente sente que há alguém por perto. Virando a cabeça, vê seu irmão Violino. Olhando para ele, Violin pensa erroneamente que ele está escrevendo para Sion, e seu rosto escurece imediatamente. Ouviu dizer que Sion é muito inteligente, formando um contraste marcado com sua própria lentidão. Irmão engenhoso com um tom sinistro instrui Franz a mostrar a carta. Quando estiver terminada, então vai embora e revela um sorriso muito conspiratório, pensando que as coisas estão ficando cada vez mais interessantes, mas não sabe que é amiga, por correspondência de Franz, Lyanna, a quem ele acredita estar morta há muito tempo. Ao mesmo tempo, Diana está pedindo a Dorian que a ajude a enviar cartas para a família real, uma para Theodore e outra para Franz. Sion está pressionando ele, porque está ansioso para sair e fazer bonecos de neve com Lyanna hoje. Dorian aconselha que, apesar de ser verão, o clima no norte continua muito frio. Mas isso não desanima o interesse de Sion em sair para fazer bonecos de neve. Dorian fim escolheu, apressadamente, rezando para matar seu desejo de sair, mas não consegue resistir às táticas de choro de Sion. Lyanna também não tem como convencê-lo. Só pode olhar para Dorian com um charme, pedindo que ele aceite deixá-lo sair, mas Dorian ainda está hesitante. Eles têm medo de pegar um resfriado se saírem. O impasse é rapidamente quebrado por George, que promete a Dorian que certamente os protegerá. Bem, ao ouvir isso, Sidon imediatamente olha feliz para o comandante da noite. Como um salvador, Dorian finalmente aceita e planeja ter uma reunião com as criadas. Ela troca as roupas das crianças por roupas de frio e os envia para a porta. Quando Lyanna faz sua aparição, ela derrete os corações dos cavalheiros. Para sua surpresa, Kelif também aparece aqui. Kelif diz que não vai deixar seus subordinados e Lyanna saírem para brincar e diz suavemente a Lyanna que fazer bonecos de neve é o que ela faz melhor. Ele pega Lyanna e começa a aconchegá-la, declarando sua posse aos cavalheiros. Essa ação faz George ficar muito ciumento, mas ele não pode fazer nada a respeito, por causa de Califa, por ser seu superior e agora herdeiro da família. Só pode se vingar de Califa construindo um boneco de neve. Ele ofega e respira pesadamente por meia hora. Depois lança um ataque a Califa diante do ataque dele. Lyanna em seus braços está bastante assustada, mas Califa apenas revela um sorriso significativo. Depois escapa em alta velocidade. É realmente uma atividade tensa e emocionante. Lyanna, ela pensa interiormente quando voltam para casa. O grupo é severamente repreendido por Dorian, porque estão tão sujos como vagabundos. Todos eles são imundos sem exceção. Lyanna puxa a saia de Dorian e convida, de forma charmosa, para sair. Quando chegam à porta, o que recebem à vista é o boneco de neve que fizeram para ela. Ela não pode deixar de se sentir emocionada, e felizmente abraça Lyanna e Sion. Depois pede a eles, animadamente, as criadas que preparem banhos quentes. Hoje ela dará aos dois pequenos um bom banho, e preparará um jantar delicioso para recompensá-los. Do outro lado, Theodore é parado por Franz, que solicita viajar ao norte com ele para ver Lyanna, porque soube que Theodore está voltando para Lia. Está muito abatido, porque não sabe quando vão se ver novamente, depois dessa separação. O que é mais importante é que até agora não recebeu resposta da sua amiga por correspondência a Lyanna, então implora a Theodore que traga a Lyanna. Na próxima vez que vier ao Império, Theodora recusa educadamente seu pedido. Embora a família real pareça amigável na superfície, antes de esclarecer a verdadeira causa da morte da família de Lyanna, ela não pode confiar em ninguém, e isso inclui naturalmente Franz antes dele. Enquanto observa Theodore se afastar, Franz baixa a cabeça com tristeza, então se vira e caminha em direção ao final do palácio. Diana, que é o tema da discussão deles, está sendo lavada à força pelas criadas. Neste momento, depois de se lavar, a colocam numa cama macia para descansar, enquanto está sonolenta. De repente ouvem passos por trás. Uma enorme sombra envolve a cama. Ela vira a cabeça e descobre que o visitante é, na verdade, Califa, que faz sinais para que ela fique em silêncio. Ela se pergunta por que ele veio procurá-la a essa hora. Antes que ela possa reagir, Califa a leva para fora, caminhando na fria noite com neve, mas
Liana está bastante atônita, sem entender por que ele veio à natureza. Numa noite tão fria, você encontrou Califa, ele parece muito relaxado. Logo ele para, deixando que Liana abra os olhos e veja a obra mestra que ele criou pessoalmente para ela, que são 3 adoráveis bonecos de neve. A bandeira vermelha representa a família Murdi, a qual Liana já pertenceu. Ela entende que não foi fácil para Califa conseguir a bandeira numa situação tão tensa. Ela sente suas boas intenções. Neste mesmo segundo, todas as ideias erradas que tinha sobre ele no passado evaporam no nada. Ela diz a si mesma que suportará dificuldades para vingar com sucesso sua família e recompensar a família Lia por criá-la no dia seguinte. Xion está na janela desde cedo, esperando por Theodore, já que hoje é o dia em que ele retorna para casa, mas até o anoitecer não há sinais dele. Nesse momento também chega Liana, sabendo que Theodore ainda não chegou. Ela baixa a cabeça decepcionada. Justamente então um forte som de cascos vem de fora. Depois de muitos dias Theodore finalmente chega em casa são e salvo, mas seu retorno também traz novas crises. Alguns dias depois ele anuncia que em uma semana será realizada uma festa de boas-vindas para Liana. O objetivo é divulgar a notícia de que Liana vem de uma família de um parente distante. Depois irão à capital para dissipar completamente as dúvidas da família real, mencionando a família real. Todos os presentes imediatamente parecem preocupados, para aliviar essa atmosfera tensa. Liana aponta para o bolo na mesa, dizendo que quer uma sobremesa, justamente quando Theodora está prestes a se levantar para cortar o bolo para ela. Califa já o cortou. E rapidamente vem ao lado de Liana. Então se ajoelha, ansiosamente oferecendo a sobremesa a Diana. Também muda seu comportamento habitual e mostra um sorriso brilhante. Theodoro os observa interagindo harmoniosamente. Não pode acreditar que ele ficou fora apenas alguns dias, mas o relacionamento deles sofreu uma mudança tão grande. Há apenas alguns dias Califa queria matar a Liana. Que peça estão encenando agora? E Califa até mostra uma expressão tão gentil. Aprendendo com Xion, que Califa havia construído bonecos de neve com eles. Alguns dias atrás, Theodore fica congelado. E não consegue evitar suspeitar que Califa deve ter estado possuído. Nesse momento Alcide intervém para lembrar a Liana que quando visitar a família real, precisa mudar a cor do cabelo. Ele pergunta qual cor ela prefere. Assim Garcia pode usar magia para tingir o cabelo, já que sua identidade é de um parente distante. Sua cor não precisa coincidir com a cor do cabelo dela. E pode escolher uma cor que goste. Isso faz Liana começar a lutar. Seu estilo de roupa foi decidido por outros. Em sua vida anterior e nesta vida, tudo está preparado pelas criadas. Ela está tão acostumada que arrumem tudo para ela, que quando chega a hora de decidir por si mesma, fica um pouco perdida ao ver Liana pensar tanto que seu cérebro está prestes a colapsar. Zed já não a pressiona mais, dizendo que está tudo bem, se ela der uma resposta, antes da festa de boas-vindas. O dia da celebração se aproxima rapidamente. Liana aparece diante dos convidados com cabelo rosa, vestida completamente de rosa. Parece uma boneca feita sob medida. Então Alzed apresenta sua identidade aos convidados. Os convidados aplaudem, parabenizam e rezam, para que a jovem seja abençoada pelos deuses. Uma cena tão animada faz com que Liana se sinta muito envergonhada, porque nunca recebeu tanta atenção. Ele a deixa no chão indicando que ela pode andar. E não precisa se preocupar com sua segurança, porque ele colocou muitos cavaleiros disfarçados perto. Sirlai pergunta a Alzed se ela está bonita. Alzed sorri e a elogia como extremamente linda. Ao ouvir os elogios, ela revela imediatamente um sorriso brilhante. Nesse momento seus 3 irmãos também a convidam para participar da festa. Ela corre feliz para onde estão os convidados. Também se reúnem ao redor dela para oferecer felicitações. Liana abriu completamente seu coração, mas esses momentos felizes não duram muito. No dia seguinte, Theodoro decide encontrar um mestre para Liana, para que ela aprenda melhor magia. Afinal, um mago sem conhecimento é uma espada de 2 gumes. É bastante perigoso, mas Liana não quer estudar com gênios como Sam. Ela balança a cabeça desesperadamente. Mas tudo é em vão. Seu pedido é firmemente recusado por Theodore. Na aula ela planeja fingir ser uma estudante pobre para se virar. Mas infelizmente,
As perguntas da professora são tão simples, que ela instintivamente responde. Depois a professora coroa como uma gênio. Isso acende o entusiasmo de aprender de Sion, e o entusiasmo de ensinar da professora. Ao ver seu entusiasmo ardente, Diana suspira que a vida é tão difícil. Ela nem se lembra como era aos 4 anos. E naturalmente não tem ideia de como fingir ter inteligência de uma criança de 4 anos quando estão na aula. Alcide se prepara para visitar a família real, porque Lyanna foi reconhecida em público. Deve dar uma explicação ao imperador. Ordena a Kelly para reforçar a proteção do castelo, e ordena que ninguém entre ou saia até o seu retorno. Depois ele vai embora, mas logo ocorre um acidente. O mordomo informa a Kelly que há desvio de verbas na aldeia do sul, e um funcionário quer urgentemente revisar os registros das contas passadas. Califa imediatamente vai revisar os documentos. Depois de um estudo cuidadoso, descobre que o problema não é grave, os impostos foram pagos. Só precisam compensar o funcionário pelas despesas de viagem e possivelmente salários perdidos. Depois de resolver o problema, coloca os documentos organizados na gaveta. De repente encontra um retrato cuidadosamente embalado sem poeira sobre ele. Supõe que poderia ser sua mãe e o abre casualmente. Entretanto, a mulher na pintura o surpreende enormemente. Na verdade é a mãe de Lyanna. Alguns dias depois, Alcide chega à corte real. O imperador o observa com interesse, perguntando com um significado oculto. Arquiduque Alius. Parece que também está envelhecendo, o que o fez adotar uma filha. Lyanna está estudando neste momento. De repente ouvem-se passos do lado de fora. Antes que ela possa reagir, Califa está diante dela com expressão furiosa. Ela sente ameaça. Inúmeras possibilidades passam pela sua mente. De repente tem uma boa ideia. Coquetamente pergunta a Califa se ele veio brincar com ela. Ao ver sua aparência adorável, a raiva dele desaparece instantaneamente. Ele a levanta e começa a brincar, e começa a lançá-la ao ar. E depois a pega firmemente. Finalmente a abraça, e se senta na cama. Mas sua racionalidade assume o controle. Ele não esqueceu seu propósito ao vir aqui, depois de ver acidentalmente a foto da mãe de Lyanna no quarto de seu pai. Decide tentar um avanço com Lyanna. No entanto, suas respostas ambíguas o fazem finalmente ser forçado a abandonar temporariamente essa conversa e começar sua rotina diária de se dar bem com Lyanna. No entanto, o príncipe Franz não tem tanta sorte. Do outro lado, igual a um irmão, a personalidade de seu irmão é completamente diferente. Sob sua aparência gentil esconde-se um coração malicioso. Olhando para o Franz trêmulo, Bealdine agarra firmemente seu cabelo e começa a torturá-lo. Quanto mais Franz encolhe, mais excitado ele fica. No dia seguinte, Lyanna está sonolenta, pensando no comportamento estranho de Khalid. Recentemente, ela acorda imediatamente e decide se vestir para visitá-lo. Embora não saiba o que fez de errado, esclarecer o afastamento é a prioridade máxima agora. Seus pensamentos são notados por Dorian, que rapidamente escolhe a roupa adequada e reúne um delicado traje rosa para Lyanna. Dorian e as criadas estão todos encantados com sua ternura. A levam com confiança ao salão do banquete. Porém Califa ainda não mostra expressão. Pelo contrário, Xion está extremamente surpreso e elogia a ternura da Lyanna. Parece que deve usar seu último recurso. Então vai ao quarto do Califa, mas chama por muito tempo sem resposta. De repente, Califa aparece atrás dela. Lyanna começa suas táticas suaves e duras. Então Califa finalmente a convida a entrar. Dentro há muitos livros, obviamente. Este lugar não é adequado para seu plano de se fazer de fofa, então ela nota a janela do quarto e pede para ele abrir. Quer mostrar algo a ele. Logo Califa percebe que algo está errado, porque Lyanna está lançando magia para disparar chamas pela janela. Ele imediatamente avança para impedir seu comportamento. Lyanna pensa consigo mesma desanimada. Oh não, eu só piorei as coisas. Ele parece ainda mais irritado agora.